Pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui inicial para falar um pouquinho sobre as atualidades e as tomadas de decisão que a gente tem tomado na empresa. Eu vou me apresentar primeiro, tá? E depois o Guilherme, que está aqui no vídeo com a gente, vai se apresentar também. Meu nome é Juliano, eu sou sócio proprietário da Clínica Doutori, é uma clínica média odontológica, no centro de Porto Alegre, e estamos iniciando essa parte de vídeos agora para passar algumas dicas nesse momento difícil também, para ajudar aí nossos colegas e outros empresários na área também. Guilherme, pode se apresentar, por favor. Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou um dos sócios proprietários da Clínica Doutori também. E hoje vamos estar aqui começando já essa jornada aí de vídeos explicativos e que visam aí ajudar o pessoal que está com dúvidas do que fazer nesse momento de crise, onde muitas das empresas acabaram fechando, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre as tomadas de decisão que a gente teve aí à frente da nossa empresa, que pode vir a somar aí para vocês também e trocar uma experiência junto com vocês. Perfeito, isso aí, Guilherme. Então, eu queria primeiro agradecer aí as pessoas que estão assistindo esse vídeo e quero também a colaboração de vocês também fazendo perguntas para a gente poder trazer outras pautas e tirando dúvidas aí do pessoal. Eu vou iniciar aqui, tá? Às vezes eu estou olhando para uma outra tela aqui que eu tenho algumas informações, então desculpe não ficar olhando de frente para o vídeo. Eu vou iniciar então com uma parte administrativa e estratégica, batendo mais sobre a parte financeira. Então, óbvio que a gente está num assunto de atualidades, coronavírus, é um momento de decisões estratégicas bem diferentes do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Então, para isso, eu vou fazer primeiro uma pergunta e depois eu vou começar a bater pontualmente o que a gente começou a fazer aqui dentro da clínica nessas decisões para nos dar uma vida útil mais longa, né? Atualmente estamos fechados, faz uma semana já. Temos uma previsão de reabertura só para o dia 15, hoje é dia 26 de março, só para o dia 15 de abril, a ser estudada ainda, né? Então, é um tempo aí, digamos, há uma semana atrás fechado, são quase 30 dias com a porta fechada, sendo que os efeitos do coronavírus ele já vinha acontecendo aí já há umas 2 semanas, né, Guilherme? Tu que fica mais na área comercial ali, é o que a gente estava sentindo, provavelmente, né? Com certeza, O na mês de verdade, março, a ele primeira inteiro já semana, foi mais conturbado, né? isso, a primeira semana de março ali, a gente ainda viu um movimento razoável dentro da normalidade, e depois disso, a partir da segunda semana ali, que a gente começou a sentir já fortemente a questão da diminuição do movimento, dos pacientes cancelando suas consultas, etc. E sem contar o risco dos nossos próprios profissionais também, né? Que, querendo ou não, desde a recepcionista, a nossa técnica, aos dentistas, são pessoas muito expostas, né? Então, a gente começou a ficar também com esse receio, e os profissionais também estavam com esse receio de contaminação, né? Até mesmo que na época havia 5 casos, eu acho, em Porto Alegre, né? Que é onde a gente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, a gente não podia saber se existia daqui a pouco um assintomático, enfim. Bom, vamos ser mais pontual aqui, então eu vou bater um pouquinho sobre as decisões que a gente tomou. Inicialmente, a gente teve umas decisões voltadas bem para a parte financeira, a gente já tomou as rédeas inicialmente, quando a gente começou a ver que existia uma possibilidade de fazer um fechamento temporário da clínica, aí a gente já começou a entrar em contato com os fornecedores. Eu vou pontuar alguns fornecedores aqui, porque talvez tenha empresários aqui, ou enfim, se é de clínica, se não é, né? Vocês também vão se assemelhar muito com os fornecedores que eu vou falar aqui. Não vou falar nomes, tá? Vou falar só modelos deles, tipo deles. Então, inicialmente a gente entrou em contato com a imobiliária e a proprietária da nossa sala comercial, né, da nossa loja. Então, foi uma negociação do aluguel, né? Solicitamos através de um e-mail bem explicativo, assim, funcional, né, passando os detalhes de como é o momento, o que a crise pode nos trazer e quanto tempo a gente estimava durar se isso se mantesse, né? Então, para que sensibilizasse realmente o seu fornecedor e, obviamente, que ele também vai ter essa sensibilidade porque ele também está vendo isso nas notícias diárias, né? Então, a gente solicitou para todos eles mais ou menos o mesmo modelo de pedido.
solicitando isenção, solicitando adiamento de boletos. Então, o primeiro fornecedor aqui foi o aluguel, tá? Foi a imobiliária. O aluguel a gente conseguiu numa negociação, até quero agradecer aqui a proprietária e toda a nossa sala, mas a gente conseguiu, então, uns 50% de desconto no mês de março, tendo visto que o nosso movimento já tinha caído e a gente estava trabalhando ainda com turnos reduzidos, e fechamos mais por dia 20 ali de março, as portas realmente. A gente conseguiu um abono de isenção de 100% do aluguel no mês de abril, que é o próximo mês agora, tendo visto que a gente vai ficar fechado pelo menos 15 dias, e aí até fazer esse fluxo buscar de novo, né? Então a gente já conseguiu essa isenção, a ser renovado se a crise se estender. Então, obviamente tem muitas empresas aí que o aluguel ele faz grande parcela aí dos seus custos fixos, né? Então é muito importante isso. Telefonia e importante também internet, falar então a gente... Enjo, eu acho importante também falar pro pessoal, que às vezes o pessoal fica com receio do que fazer, né? Mas como é que eu vou renegociar essa dívida? A pessoa não vai aceitar, enfim. Então, até nós mesmos ali no início tivemos alguns receios, mas é importante, até foi uma abordagem que tu teve à frente da parte financeira ali da clínica, de passar isso pro nosso fornecedor, para a proprietária, enfim, para passar claramente, né, que é uma crise, que todos nós estamos passando por isso, e que não tem a intenção de obter vantagem nenhuma sobre qualquer tipo de negociação, né, e sendo sempre bem claro sobre aquilo que está acontecendo, né, e não esperar que tu não tenha o valor para pagar esse fornecedor, né? Isso é Então importantíssimo. já trazer bem para eles. Então chegou ao caso de alguns fornecedores nossos, a gente até dizer que no momento a gente teria como pagar, mas devido à crise a gente não tem uma previsão, né, de quanto tempo isso ia permanecer, a gente manteria esse valor em caixa pelos riscos de funcionários, enfim, né, da sobrevivência da empresa, né? Que a gente não sabe se isso vai ser, a gente não sabia se isso vai ser 10 dias ou se vai ser 100 dias, ou, enfim. Essa transparência que tu comentou agora foi, acho que na nossa linha de ação, e a gente sempre tomou esse tipo de ação, assim, essa linha, né, de trabalho, a honestidade. Então, acho que com honestidade, ainda mais nesse momento de tanto impacto mundial, né, econômico, a gente tem que ser claro, né, tem que ser transparente e não tem que ter vergonha, tem que ir lá e falar realmente o que está acontecendo. Então, o que tu pontuou agora, Guilherme, que é realmente passar, sim, nós temos o valor para pagar esse mês, mas eu não sei se mês que vem eu vou ter o valor. E eu não sei se eu vou conseguir pagar os meus funcionários. E se eu não pagar meus funcionários, eu vou fechar as portas, porque não adianta eu pagar boleto e não ter funcionário para trabalhar no mês que vem. Então, a ponta da linha, com certeza, é o humano, né? O humano, ele está na ponta da linha sempre, é o primordial. É o que a gente sempre coloca no topo lá do que a gente bota de prioridade para pagar. E, através disso, a gente tem que tomar as decisões e deixar bem claras as informações. Sim, a gente teria condições, de repente, de arcar aí com um custo de talvez talvez até 2 meses, só que a gente ia zerar todos os nossos caixas e chegaria no terceiro mês com dívidas. Então, infelizmente, a gente não teria como fazer isso e a gente tomou essa ação inicial. Então, a orientação que eu passo para vocês é isso aí. Já tome as rédeas agora se você não fez isso ainda. Então, voltando aqui às linhas, né? A gente tem a parte de telefonia e internet. Obviamente, telefonia e internet fixa não estamos atuando, né? Então, a gente acabou fazendo um trancamento, baixando, né, o nosso plano, né? Como não poderíamos perder o número e nem fazer um cancelamento de contrato, até porque teria muito trabalho se a gente fosse voltar, de repente, no dia 15, seria daqui a 15 dias, a gente fez um bloqueio temporário desse número, né? Então, ele não vai ser perdido e a gente não está utilizando. Então, também fizemos uma redução aí bem exponencial. Então, você pensa aí quanto você paga hoje de internet e telefone. Imagina só reduzir isso para zero de uma hora para outra. Então, é bem importante também. Sistema. A gente tem alguns sistemas aqui dentro da clínica, tá? Então, são três estão dentro do quadro sistemas aqui na clínica. Um deles é o sistema
é o sistema que a gente paga, tipo, é um Serasa aqui na realidade, né? Ele é nível nacional, é uma pesquisa de negativação, então a gente fez o cancelamento dele. É um sistema que a gente não vai utilizar nesse momento, a gente pode renovar depois. O outro sistema é o sistema funcional da clínica, financeiro, sistema de agendamentos. Então é um sistema de gestão. Esse sistema ele é primordial para a clínica, ele não tem como ser cancelado, porque de fato a gente teria muitos dados a serem recolocados novamente. Então esse sistema a gente fez uma negociação com ele de solicitação de diminuição de valores, descontos, né, tendo em vista o momento. E aí a gente conseguiu também um desconto. A gente tirou algumas regalias que a gente tem dentro do sistema, como emissão de nota fiscal, como envio de SMS para confirmação de consultas, porque isso a gente não vai utilizar. Então, cada um desses serviços eles tem um custo mensal. A gente tirou ele e já baixou o valor do nosso plano. E aí, no nosso plano, a gente ainda solicitou um desconto e uma isenção. E a gente conseguiu, então, no próximo mês, 50% de desconto e a ser renovado se for continuada a crise, né? Então, óbvio que a isenção seria melhor, mas a gente ainda precisa usar o sistema ainda. A gente precisa estar com o login dele. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando com o sistema aqui, então a gente não poderia ficar com ele bloqueado. A gente também fez uma redução nos prolabores, né? Então, dentro dos sócios aí, a gente recebe como se fosse um salário, um prolabore, né? Onde o sócio ele tem uma receita mensal. A gente fez uma redução agora nesse momento, e essa redução, óbvio que ela interfere, do mesmo modo que o salário de um funcionário, né? É o nosso ganha-pão, é onde a gente está recebendo para trabalhar, né? E tenho certeza que tem muitos empresários aí que tem isso como sua única fonte de renda, né? Para botar sua comida em casa e tal. Mas nesse momento é o que vocês têm que pensar, assim, né? É eu conseguir pagar as minhas contas aqui e deu, né? Porque se você quiser ficar, não, mas eu quero receber valor X aqui porque eu tenho um conforto, eu gosto de ter uma vida confortável. E aí tu tem que olhar para o outro lado da empresa, que é tua também, né? Então, o quanto isso vai pesar na empresa nesse momento. Então, nesse momento, essa decisão ela tem que ser assim, né? O conforto ele está acima das dívidas da empresa? Não. Então, a empresa é a sobrevida, é o que vai continuar pagando seu salário daqui a alguns meses. Então, é importante baixar esse valor aí, deixar com que ele não seja muito oneroso. A gente também tem uma faxineira contratada mensalmente. Desculpa, às vezes está entrando o WhatsApp aqui também, porque eu estou com ele conectado no computador aqui. Então a gente também tem uma faxineira que é diarista, né? Ela faz serviços diários. A gente também teve essa redução, então obviamente isso aí já vai baixar bastante no custo. A gente tem o sistema de coleta de lixos, que são o sistema de coleta de lixos contaminados, né? E eu acho que todas as clínicas aí devem ter esse contrato. A gente também conseguiu um contrato com eles de suspensão de serviços temporariamente. A gente teve a contabilidade também, a gente conseguiu uma redução proporcional aí a um valor de desconto de 50% na contabilidade, tendo visto que a contabilidade continua atuando ainda nesse momento e nos ajudando bastante nas decisões, inclusive do Simples Nacional agora, que saiu uma decisão que a gente, esse mês agora, que venceu no dia 20, a gente não tinha pago ainda quando a gente começou a tomar as decisões. Isso foi no dia 18 que a gente entrou em contato com a contabilidade. Eles informaram que o boleto referente a fevereiro do Simples Nacional ele teria que ser pago no dia 20. E é um valor exponencial grande, onde a gente não queria se descapitalizar. Então, tu ter o poder do dinheiro na tua mão é muito importante nesse momento para você conseguir tomar as decisões exatas. Então, tudo que tu puder adiar de pagamentos e ficar com o dinheiro na tua mão e não pagar juros sobre esses parcelamentos, essas renegociações, é importantíssimo. Então, tem que entrar em contato. Mas eu até tenho dinheiro para pagar essa conta aqui. Vou pagar. Não paga. Renegocia, porque daqui a 1, 2, 3 meses, você não sabe quanto tempo você vai ficar fechado. Então, isso pode ser um valor que vai faltar para você botar o ganha-pão na boca do seu funcionário. Então, E o renegocia mais tudo. importante também é que a gente, além de não saber quanto tempo vai ficar fechado, a gente não sabe como vai ser o retorno, né? A gente não sabe se as pessoas vão estar Exatamente. amedrontadas ainda, Confiantes. com recepção, Exatamente. com vontade de ir consumir ou não, enfim. Então, tem que ser tudo Exatamente. pesado, muito bem pesado nessa balança aí. Muito importante.
Então, a gente, sobre os boletos, principalmente, assim, aí vem diversos fornecedores, a gente tem muitos boletos, realmente, a gente, enfim, cada empresa sabe, né, o que que ela compra, o que que ela, desde dentárias, desde aquisições, melhorias, enfim, se eu for enumerar aqui, inclusive até materiais de laboratório, né, como alinhadores, enfim, a gente tem esses boletos todos aqui com os fornecedores e a gente entrou em contato com cada um deles solicitando adiamento, porque óbvio que a gente tem que pagar esses boletos, a gente comprou o material, né? Então não dá para pedir isenção disso. Mas a gente tem juros, multa, protesto, são 3 pontos dentro de um boleto que são essenciais quando tu vai tomar a decisão. Pago, não pago, adio, não adio. Então, se tu só deixar ele quieto ali, tu vai pagar juros, tu vai pagar multa e tu ainda vai pagar, desculpa o dedo aqui, tu ainda vai pagar, Pode ser negativado, né? não, tu ainda pode ser protestado, negativado, exatamente. E isso aí é horrível para uma empresa. E ainda tu vai pagar taxas cartoriais depois sobre isso, que é um valor bem alto. Então, entre em contato com o seu fornecedor, negocie e todos os nossos fornecedores, eu não vou dizer todos 100%, porque teve um só que não me respondeu ainda, mas eu vou insistir com ele. A gente teve o retorno positivo e conseguiu o adiamento. Não, mas eu falando de mais de 10 fornecedores, assim, eu fico lisonjeado realmente com o momento, como as pessoas realmente estão ajudando. Então, não deixe de entrar em contato, porque eles estão ajudando mesmo. A gente conseguiu esses adiamentos assim para boletos que, não tem problema, eu vou tirar os juros e multa e você pode fazer o pagamento dele quando você conseguir. Tem um fornecedor meu que disse que eu vou adiar o vencimento do seu boleto para daqui a 3 meses. Eu vou pegar todos os seus boletos, porque eu tinha boletos assim 10 vezes. Vou pegar todos os seus boletos e vou empurrar todos eles para 2, 3 meses para frente, ou 45 dias para frente. Então, quer dizer, cada um teve um tipo de negociação diferente, mas todos eles foram muito bons dentro do que eles conseguiriam fazer para a gente. E, obviamente, que essas negociações elas não são limitadas ao que a gente fez hoje. Se o momento se estender por 2 meses, as negociações vão ter que ser refeitas de novo, porque eles adiaram o boleto para daqui a 1 mês, 2 meses. Então, a gente provavelmente vai ter que refazer essas negociações, sem problemas. Eles estão cientes disso também. Inclusive, eu já coloquei isso na pauta do e-mail também, que pode haver renegociação novamente. Isso é bom que tu já acabou abordando aí. É uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como que tu fez essa para entrar em contato, se foi por telefone, se foi por e-mail? Que às vezes até é uma dúvida do pessoal, né? Se a maneira com É, que tu vai entrar em contato às vezes não vai ser um pouco agressiva ou não. Também não pode ficar com medo de falar, né? Porque ninguém gosta de ficar devendo, mas é um momento que a gente precisa passar por isso, né? Não tem como. primeiramente, eu acho que o contato próximo com o seu fornecedor, ele é bem importante nesse ponto. Então, assim, digamos que 90% dos fornecedores a gente tem o contato próximo, sabe o nome, conhece quem vende, tem uma certa proximidade. Então, dentro disso, é você buscar primeiro tratar com essa pessoa diretamente. Eu encaminhei um e-mail, um escopo de um e-mail único, né? Mandei o nome para cada um, né? Então eu escrevi lá digamos assim, em cinco frases assim, né? Eu coloquei ali que, né, através do momento, eu solicitava ajuda porque realmente eu dependia disso, dessa ajuda, para que a minha empresa ela tivesse uma vida útil segura ainda por mais algum tempo, porque a gente não sabe até quando vai essa crise. Então, eu acho que sendo transparente, realista e informando também, como o Guilherme falou, que essa negociação ela não busca uma vantagem para a empresa e sim uma sobrevida apenas. E se as coisas retornarem antes do que a gente estima, a gente vai, inclusive, antecipar o pagamento dessa negociação pela colaboração, até mesmo que a gente deixe essa porta aberta. E se a gente conseguir antecipar, eu vou ficar feliz ainda com a gente, porque eu gostaria e quero antecipar essas negociações. Digamos que fornecedores que me adiaram boletos para daqui a 3 meses e a gente conseguir voltar e acabar essa crise, e se eu puder pagar daqui a 1 mês, maravilha, porque eu vou deixar um crédito para esse fornecedor. Ele vai ter, olha só, eu tinha um boleto para ele que eu negociei daqui a 3 meses, ele já pagou em 1 ou em 2 meses. Então, esse tipo de atitude também fazem com que a gente continue tendo essa carta positiva com eles. E É, enviei
WhatsApp nem e-mail. Então, e conversei e realmente o pessoal foi bem aberto. Bom, Um ponto que eu queria abordar a, contigo também aí é a questão dos funcionários e os colaboradores, né? Então, como é que tu fez isso? Teve alguma demissão já? Tu diminuiu o salário, diminuiu alguma coisa? Qual foi a tomada de decisão da empresa para passar para o pessoal aí que é muito importante também, né? Porque o recurso humano, como tu falou, né? Sempre na nossa empresa aí é o primeiro lugar, né, das preocupações. Então, acho que é importante falar sobre isso também. Não, perfeito. Na realidade, assim, cada empresa tem uma forma de contratação, né? Isso a gente vai entrar numa pauta sobre esse assunto de como a gente contrata os nossos profissionais aqui na clínica num próximo vídeo. Mas sobre esse momento, então, digamos que os seus funcionários eles sejam CLTs, eles sejam por percentual, eles sejam por horista, então isso vai variar um pouquinho do que você consegue fazer, o que você vai diminuir esses custos. Mas por exemplo, tá? A gente tem todos esses quadros que eu falei aqui. CLT. CLT, a gente tem alguns benefícios quando a gente consegue fazer a liberação dos funcionários, que é a diminuição de VT e VR, né? Então, a gente não paga mais vale transporte, vale refeição. Isso já dá uma diminuição de custo exponencial também. A gente teve um adiamento agora, que vai vir provavelmente agora no início do mês, né, que é do FGTS também, do mesmo modo que teve sobre o Simples Nacional, a gente teve um adiamento também sobre ele. O INSS, infelizmente, a gente não tem muito como fugir. Na parte do CLT, a gente vai ter que fazer o pagamento agora, como a gente fez o pagamento de março e vai ter que fazer o pagamento do próximo mês. E os salários, a gente inicialmente manteve todos, a gente botou isso como prioridade, a gente não vai demitir ninguém nessa fase, nem que a gente tenha que fazer outros rebolados, digamos assim, para não passar nosso funcionário por isso, porque é um momento extremo de crise aí e a gente não pode ferir a ponta da linha, né? Então, os funcionários, eles realmente são as pessoas que mais necessitam disso nesse momento. A gente também tem que pensar um pouquinho no lado humano nisso e a gente não vai fazer nenhum tipo de demissão nesse momento. E, assim, nesse momento e se não tiver justa causa, realmente não tem motivo nenhum para fazer demissão. Então, acho que essa é uma questão bem pontual de cada empresa, né? Eu entendo que se o funcionário está com você é porque você confia no funcionário, você gosta da mão de obra dele, você quer esse funcionário com você. Então, se não tiver outro motivo além da crise, eu botaria isso como prioridade, né? Segurar o máximo possível os direitos e o salário do seu funcionário e não demitir. Até mesmo que você vai demitir, você vai ter, dependendo do tempo do funcionário, você vai ter custas de rescisão, vai ter férias. Então, vai acabar saindo muito mais caro esse momento para você. Talvez não seja a melhor estratégia ser abordada, né? Demitir, enfim, não só pela questão do... Claro que, em primeiro lugar, essa questão humana que tu falou, né? A gente hoje está com os funcionários que a gente tem, não tem essa intenção de demissão nem nada. Mas aquele empresário que está pensando em como uma saída para manter a sua empresa, eu acho que não é bem por aí, né? Eu não levaria, nós não levamos, né? E acredito que a gente tomou a melhor decisão aí de não levar para o lado humano ser o último recurso a ser ferido, né? Então, por enquanto, a gente Exatamente. conseguiu remanejar todos os outros fornecedores aí, que são empresas muito maiores também, né? E um ponto importante também é que as empresas muito maiores ou menores que a gente também, né, que às vezes só tem um recepcionista, enfim, ter o contato próximo com a assessoria contábil, né? Então, tem saído algumas normativas aí sobre isso e tem muito assunto rolando também sobre como vai ser autorizado. Então, digamos, tá, um exemplo aí que andavam falando, não saiu nada autorizado ainda, que podia se liberar o funcionário por uma despesa de 4 meses sem ele receber salário. Isso, na realidade, tem um lado assim sobrevida para a empresa, tem um lado de garantia do emprego do funcionário. Então, para a indústria, isso talvez seja importante, né? Mas para você que consegue, tem capacidade de segurar o salário do seu funcionário,
não faça isso, não corte o salário do seu funcionário, nem que você faça um auxílio com ele, faça uma redução por fora, porque realmente é a ponta da linha, né? Então você tem que botar um pouquinho a mão na consciência aí e pensar também, ajudar o lado humano também. É, sobre então essa parte contábil aí, eu acho importante vocês estarem sempre acompanhando assim com as notícias, o que anda saindo de novidades, e aí tomar uma decisão em conjunto, né, com seus sócios, e aí passar com seus funcionários para ficar uma coisa realmente temporária, harmoniosa, e que o funcionário entenda e que vocês consigam arcar com o custo de vida dele pelo menos. Laboratórios também, né? Obviamente todas as clínicas têm laboratórios. Laboratórios eles prestam serviço e cobram de você aquele serviço que eles prestaram, né? Então próteses, enfim, entre outros. Também vocês podem fazer uma negociação parcelada. O que a gente fez aqui, a gente fez um parcelamento sobre os trabalhos que a gente tinha no mês anterior. Foi entendido, a gente, assim que voltar às operações normais, a gente vai pagar o mês que não foi trabalhado, obviamente, então não teve trabalho e vai quitar o que a gente parcelou. Acho que foi uma medida também bem importante, porque laboratório para nós é um valor tão alto quanto nossos funcionários. Então é importante. Outro quesito também é quem tem autônomos, né? Então, serviço de autônomo, obviamente, esses profissionais eles têm percentual ou têm valor por hora, e quando a clínica ou quando a empresa fecha, do mesmo modo que o tipo de contratação de uma diarista, né? Ela fica sem receber isso e a empresa tem um despenco nesse custo fixo aí, ou variável, né? Bem interessante, bem grande. Não é o que a gente gostaria, né? Dessas pessoas também ficarem sem receber, mas isso é uma coisa que é funcional, né? E tecnicamente a gente aconselha quem conseguir fazer esse tipo de contratação assim é bem interessante, porque a gente não teve essa preocupação financeira nesse momento quanto a isso, né? Porque a gente apenas fechou as portas e não teria mais valores a pagar em andamento porque não teria atendimento. Bom, desculpa, Guilherme, só respondendo então a questão das dispensas, né, que tu tinha perguntado, acho que era isso, né? Bom, salários eu já respondi, né? Então, se a gente vai diminuir nosso quadro, não. E sobre a questão também do quadro, assim, a gente acabou fazendo uma redução só enquanto estiver fechado, né? Então, que são esses profissionais mais autônomos mesmo. Eu acho que da minha parte financeira que eu posso agregar nesse momento, num próximo vídeo também eu vou passar um pouquinho sobre os percentuais, mas aí já são mais tomadas de decisão estratégica financeira no seu dia a dia e quanto a gente conseguiu reduzir o nosso custo fixo atual no momento, né, para o momento coronavírus aí. Então, no próximo vídeo eu entro um pouquinho mais com esse debate. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, Guilherme, para fazer A gente uma está conversa. tá bem apertado de tempo, mas eu vou dar uma rápida passada com o pessoal aí que, além dessas estratégias administrativas que tu acabou de abordar, né, que eu até cheguei a comentar contigo que isso por si só já daria uma conversa de horas aí. Pois é. Então, porque hoje é o que está pesando mais, né? Querendo ou não, é o que a gente está mais preocupado aí, como que a empresa vai se manter durante essa crise e após crise, né? Mas dá uma rápida passada aqui sobre estratégia comercial, né? Eu sendo responsável pela área comercial lá da clínica, a gente conversa muito sobre isso também. O que a gente acreditou aí que poderia ser feito para tentar entrar algum tipo de receita durante esse período, né? E também não deixar desamparado o nosso paciente, o nosso cliente, né? Mesmo que a clínica esteja fechada. Então, eu continuei atendendo aí em home office, né? Online ali no WhatsApp, nas redes, telefone da empresa, eu trouxe os móveis para minha casa e a gente continua atendendo o pessoal, né? Sem deixar desamparado. Então, alguns pacientes que tinham tratamento ali em andamento, a gente foi lá, abriu a clínica, atendeu, ou tentou encaminhar para algum profissional que pudesse atender, ou alguma clínica parceira que a gente possa encaminhar ali o
o paciente para não deixar desamparado, porque isso também é importante para a questão comercial da empresa. Não deixar o teu cliente desamparado no momento desses difícil aí que muita gente acabou fechando e É. não tem nem onde Quanto a procurar isso, também, né? quanto a isso, né, Guilherme, a gente acabou entrando em contato com alguns profissionais e que até a maioria dos nossos profissionais autônomos eles não estavam atendendo por esse receio clínico, principalmente, né? Mas conheciam profissionais que estavam atendendo em urgência, então a gente conseguiu alguns contatos aí para indicar, né, encaminhar esses pacientes que não fiquem desamparados também nesse momento também principalmente de urgência, na realidade, né? É, E a gente sabe que acontece, né? Tá em casa, daqui a pouco tem uma dor de dente ou tá com um problema de saúde. com certeza. O mais importante é tu não simplesmente fechar as tuas portas e deixar o cliente, né? Deixar o paciente a ver navios aí. Importante ele saber que ele pode contar contigo nesse momento aí de crise, de problemas. Tá? E mais especificamente na área comercial que a gente adotou foi algumas condições especiais para alguns pacientes que porventura quisessem fazer o pagamento do seu procedimento. Né? A gente estava fazendo aí uma condição especial para ele, né? Para ele vir a fazer o tratamento no pós-crise, digamos assim, né? Quando a gente reabrir a clínica. Tá? Então, isso foi uma das estratégias, né? Manter o contato aí com os clientes através do WhatsApp ali, né? Nem que seja só para tu dizer pro teu cliente que tu tá vivo, né? Que tu existe ainda para ele não esquecer, porque agora que a gente está fechado, a gente acaba caindo no esquecimento, né? As pessoas hoje estão preocupadas aí com rede social, com serviço de streaming, né? Filmes e tal. Então, estão ocupando suas cabeças aí com outras coisas. E eu acho importante a gente manter essa estratégia até para a gente ser lembrado, né? Aquele velho ditado, né? Quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Lembra que você tem que botar o aparelho, lembra que você tem que fazer aquela restauração, lembra que... Exatamente. Exatamente. Guilherme, a gente até tinha botado algumas estratégias também, né? A gente sabe que o momento é difícil também, né? As pessoas, inicialmente agora no pico da doença, elas estão um pouco assustadas, e então elas não estão nem tendo muito interesse sobre isso. Mas, como tu mesmo colocou, a gente está assim, devagarinho, entrando, mostrando que a gente está vivo, que a gente está aqui, e a questão estratégica de negociação nesse momento, existem algumas formas tá, financeiras unidas com o comercial, que são de pagamentos através de link, conta digitada, envio de boleto. Então, se a pessoa tem interesse de fazer um trabalho, e obviamente que as empresas no geral estão, né, essas que estão fechadas e não estão atuando, não são tipo teleentrega, alguma coisa assim, elas estão precisando de receita. E então as negociações elas são bem mais atrativas nesse momento. Então utilize essa ferramenta como uma ferramenta de captação e negociação com o seu cliente, para que você tenha um percentual aí de, vou te dar um desconto nesse momento, paga pelo link, e assim que a gente reabrir as portas, vem fazer o tratamento. Então, um Exatamente. implante, por exemplo, vou chutar um valor aqui, tá? Porque cada um tem o seu valor, eu acho que isso aí é bem estratégico de cada negócio. Mas, digamos, você tem um implante de R$ 2.000 para fazer, eu vou lhe dar 20% de desconto se você fizer o pagamento pelo link agora. E aí você vem fazer assim que a gente reabrir as portas. Então, o paciente ele está abrindo mão, eu vou me descapitalizar agora para ajudar a empresa, e o que eu ganho com isso? Ganho 20% de desconto, só que a empresa também está pedindo mais um prazo para fazer o seu procedimento. Então, é uma ajuda, né? É aquele negócio, uma mão lava a outra. A gente está precisando e ele vai fazer diferença esses 20% aí depois para ele também. Exatamente. E por mais incrível que pareça, tem pessoas que aproveitam essa oportunidade, né? Porque tem gente que já estava ali com o capital separado para poder fazer o procedimento, né? Vai fazer isso de qualquer forma quando retornar e aproveita a oportunidade para poder adquirir o mesmo tratamento que seria feito num tempo normal com valor bem abaixo, né?
Exatamente. E não é feio, né? A empresa está precisando nesse momento também, então é até bonito. A pessoa está ajudando a empresa ainda, né? Exatamente. Uma outra eu gostaria de É, abordar também aqui rapidamente, ali, que nós estamos o tempo esgotando, que é as estratégias de marketing, né? Então, nossas estratégias de marketing, a gente reduziu aí bastante os custos, né? Tendo em vista que agora não é o momento de ter custos, então, até porque a gente não consegue atender as pessoas, né? Então, não teria por que a gente ficar fazendo propaganda. A gente segue abordando essa estratégia comercial de entrar em contato com os pacientes, clientes, né? Possíveis clientes, mas sem investir muito recurso nisso, né, em rede social, em propaganda, né, então reduzimos ao máximo, até porque devido à grande massa que foi pro digital agora nesse período aí, nos últimos 10, 15 dias, o custo também da propaganda acabou aumentando bastante, né, aquela velha máxima, né, a lei da oferta e demanda. Então, hoje está muita gente no Instagram, tu abre o Instagram ali, tem umas 10 lives ao vivo ao mesmo tempo ali acontecendo, né? Qualquer hora do dia que tu abre o Instagram tá acontecendo isso. Então, eu acho importante a gente também saber que não é um momento adequado assim para o nosso tipo de negócio, até porque o profissional, o paciente, o cliente não vai poder ser atendido nesse momento. Então, não tem por que a gente ficar fazendo uma propaganda pesada em cima disso, né? A gente segue fazendo um fluxo ali de divulgação mínimo, né? Mas com custo bem reduzido relativo àquilo que nós tínhamos em tempos normais. isso é importantíssimo na realidade, né? Porque a gente, pelas projeções agora, né? Claro, faz uma semana, a gente estima aí que tem uma redução aí de praticamente 75% nos custos de marketing agora nesse momento, né? Então é aquela questão também que estava comentando, a oferta e demanda, pontualmente para você entender. Tem muito curioso, as pessoas não têm nada a fazer agora nesse momento, estão em casa, elas estão assistindo a sua propaganda, elas estão interagindo com você, mas elas não estão interessadas no seu produto. Elas estão lá só porque estão com tempo. E não é alguém que está procurando o seu produto. Então, o seu clique, ele fica muito caro. Então, nesse momento, cuide para não ficar torrando dinheiro em marketing agora, porque é um momento delicado, onde você vai ter um proporcional de captação bem menor do que o que você tem de potencial de venda realmente. Beleza, show de bola. Então, É isso aí. acho que a gente passou bastante coisa hoje aqui, né? Tem muito assunto que se estende mais, né? Se a gente for falar e abordar. Como tu já deu uma breve falada antes ali, da questão de contratação dos profissionais, né? Como é que funciona isso. Então, a gente teria que fazer um outro vídeo aí para poder explicar mais especificamente sobre isso. Mas eu acredito que deu para dar uma abordagem geral, né? Até eu vejo assim muitos profissionais que trabalham com a gente, que têm seus consultórios próprios também, com dúvidas do que fazer. Mas a pessoa não aceitou eu renegociar. Então, a gente sabe que a pessoa tem que ter essa noção também, né? A gente está pedindo para não pagar uma conta. Então, tem que ter noção de que nem sempre vai vir uma resposta boa do outro lado, mas que, como toda negociação bem feita, a gente tem que estar ali, tem que negociar. E a gente, graças a Deus, aí teve quase 100% de aceitação dos nossos fornecedores, né? As pessoas que, de alguma forma, fornecem algo para a gente aí, seja o local, seja um serviço. Então, eu acho que nem todos a gente teve uma resposta de primeira já também positiva, né? Mas a gente foi negociando, foi conversando, foi explicando, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas estavam um pouco alheias àquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Então, como a gente procurou muito cedo as negociações, né? Não estava nessa crise tão extrema como está agora, todo mundo em casa sem sair, né? Então, as pessoas ainda estavam trabalhando, então quem recebeu o nosso pedido ficou achando meio estranho ali de início, mas a gente teve que conversar, mostrar, né, dizer que nós tinha reduzido muito nossos atendimentos, enfim. E as pessoas foram entendendo e Quanto foram. a isso, quanto, quanto a isso, é até engraçado eu comentar aqui, mas a primeira reação das pessoas quando a gente entrou em contato foi: nossa, você é o primeiro que está falando isso comigo, você está pedindo isso, Exatamente. eu vou ter que avaliar.
E aí teve alguns fornecedores que não me responderam na hora, e levaram 1 semana e meia para responder agora, ontem, por exemplo. E ele falou, agora avaliando os pedidos de outros fornecedores, de outros clientes, quer dizer, então a gente pontuou e avaliou que essa é a decisão e ele me passou uma proposta. Ou seja, Isso é as o lado coisas bom. foram acontecendo depois, né? Então a gente se antecipou. Isso é o lado bom da gente ser primeiro, né? Ter a iniciativa rápida ali, né? Isso que é empreendedor tem que ter isso, né? Não dá para ficar esperando o mundo acontecer, né? A gente tem que fazer o mundo acontecer, né? A gente tem que ir atrás, tem que Exatamente. perguntar, por mais que naquele momento na nossa cabeça até ficava aquela dúvida, mas como assim? O cara não vai aceitar que eu não pague ele, né? Não vai aceitar que eu não pague o boleto, não vai aceitar que eu não pague o material que eu comprei dele, não vai aceitar que eu reduza o aluguel, enfim, uma série de coisas. Mas aí, se tu ficar pensando e não agir, tu não vai ter resposta nenhuma, né? Então tem que agir, tem que ir atrás, tem que negociar, tem que explicar a situação que está passando, né? Como a gente falou no início, ele não é uma intenção de obter vantagem, né? Muito pelo contrário. Então as pessoas entenderam bem, né? A gente com certeza não gostaria de estar nessa situação, mas se fez necessário diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Para finalizar aqui, então, eu vou deixar só 2 mensagens aqui. Então, a primeira mensagem é: tome a frente, não ache que os outros vão tomar a frente por você. Então, essa é a primeira frase. Então, seus fornecedores não vão chegar para você e dizer: os seus bolsos estão negociados para daqui a 3 meses. Você tem que ir lá pedir, porque ele precisa do dinheiro também. Então, ele não vai ficar tomando a frente para você. Segundo, que a gente quer convidar vocês então para assistirem mais vídeos aí. A gente nesse momento está com um tempo mais home office realmente, né? Mais não, 100% home office. Então a gente está trabalhando à distância, mas como a gente não tem atendimento ao público direto, aqui a gente está com tempo mais para passar algumas estratégias e colaborar um pouquinho com as pessoas também. Então a gente convida vocês aí para assistirem um pouco mais. A gente vai fazer, se não for diariamente, a cada 2 dias a gente vai fazer um vídeo aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Quem tiver dúvida pode mandar nos comentários aí ou né, perguntar aí que a gente pode até gerar temas de novos vídeos aí para a gente estar abordando aqui, pessoas que têm dúvida e é bem normal, né? A gente nesse meio de empreendedores e tal acaba tendo muitas dúvidas e às vezes fica com receio de perguntar, de falar. A gente aí na nossa... Vou aproveitar que a gente está com um tempinho ainda, não fechou aqui, nós não fomos derrubados ainda. Tem pessoas que, às vezes, a gente olha, né, com 20, 30 anos aí de atividade no mesmo ramo, que vem nos perguntar algumas coisas, né? Então, a troca de experiências é bem importante. Então, quem tiver essa dúvida, deixa aí que a gente vai estar falando sobre como a gente abordou aquilo, né, na nossa empresa, na nossa clínica, e pode estar agregando um valor aí para te estar abordando na tua também, né, no teu consultório, na tua clínica, enfim. Isso aí. Tá Show de certo? bola. Então tá Acho bom. que por hoje é só, então vamos tocar aí durante a semana mais alguns assuntos. Valeu, Guilherme, Até mais, aí. valeu. Foi muito agregador aí. E vamos em frente. Boa sorte a todo mundo, saúde para todos.